Pois bem, você fica grávida 9 meses. E nesse período que você fica grávida, tudo muda, seu corpo, né? Hormônio, você fica muito louca. Às vezes dá uma vontade de comer o tijolo. Às vezes você quer comer a ração de cachorro. Isso foi minha sogra, tá? Meu namorado hoje em dia é do jeito que é por causa disso. Só que uma coisa que não acontece muito é a pessoa conseguir esconder a gravidez inteira. Geralmente consegue esconder o começo ali até mais ou menos uns 6, 7 meses. Depois vai viver a vida porque não tem o que fazer. Só que nesse caso não, gente. Ela não só escondeu por 9 meses inteiros, como também conseguiu esconder o próprio parto. O nome dela é Rafaele. Esse é o arroba dela, é de Floripa. E o primeiro vídeo que ela postou sobre isso foi esse daqui, que tá com mais de 2 milhões de visualizações. Pareço normal, mas já escondi uma gestação de todo mundo por 9 meses, porque não aceitava que estava grávida. E tinha medo do meu pai me botar pra fora de casa. Tinha 15 anos. E tive minha filha em casa, sozinha, de parto normal. E ainda expeli a placenta e cortei o cordão umbilical. E a primeira coisa que eu fiz depois de nascer foi limpar o sangue, porque fiquei com muito medo da minha mãe brigar comigo. Olha, Virginia, você fechou numa ala inteira do hospital. Eu estava tendo uma hemorragia e... Meu sonho é saber o que é um pifarito, sabia? Era o meu sonho, sim. Era meu sonho, né? Por que esse mestre André fica vendendo isso? Ele é traficante? Ah, tá, pifarito é uma flauta. Flauta feia do caramba, viu? Nossa senhora, que flauta horrorosa. Isso aqui não é pifarito, não. Isso aqui é flauta doce, Mercado Livre. Isso é mentira. Oi, meninas. Eu vim contar como que foi que eu escondi minha gravidez por 9 meses e como eu tive minha filha em casa. Eu vou contar pra vocês como é que foi. Eu tô no serviço, então eu tive que botar um filtro aqui porque eu tô horrível. Vou começar que quando eu engravidei eu tinha só 15 anos, eu tinha acabado de fazer 15 anos, não fazia nem um mês que eu tinha feito 15 anos. Nossa, gente, eu morro de medo de ter gravidez na adolescência, mesmo sendo adulto. Pra mim, antes dos 30 ainda é gravidez na adolescência, sabia? Uma pessoa consegue esconder a gravidez por 9 meses. Tipo, como ela escondeu a barriga. Então, é uma coisa que eu me pergunto muito também. Porque é ok você esconder os outros sintomas. Às vezes você fica inchada no rosto, nas panturrilhas e tal. Mas, gente, uma barriga de 9 meses é uma barriga grande. A não ser que a criança seja um girino. Que a criança nasça de 100 gramas, 100? 100 é muito pra criança? Aniversário dia 17 de fevereiro e eu engravidei dia 5 de março. Então, não fazia nem um mês, né? E a minha relação com os meus pais não era muito boa. Eu nunca tive muita liberdade com eles, então eu fazia tudo que eu fazia escondido. Não recomendo, tá? Hoje em dia eu tenho uma boa relação com os meus pais, mas eu sempre tive uma relação bem ruim com eles. Até os meus 16 anos ali foi bem difícil a nossa relação. Nossa, Diva, apoia direito esse celular, tá me dando agonia. Por favor, bota uma fita durex nele, silver tape esse celular, por favor. Eu sou a única filha mulher do meu pai, então ele sempre foi muito chato comigo, muito rígido. Mas tudo bem, são coisas da vida, né? Meu pai quer que sua filha engravide nova, então ele sempre meteu muito terror psicológico na minha cabeça, sempre falou que se eu engravidasse botaria pra fora de casa, ou coisa de pai, gente, tá tudo bem, eu não tô aqui pra me... Coisa de pai, bater, espancar, expulsar de casa, coisa de mimos, né? De pais muito amáveis. Otimizar, eu sei o que eu fiz foi errado, mas eu não tinha liberdade com os meus pais, eu nunca tive nenhuma conversa sobre... anticoncepcional, sobre... Então, mas é que aí não dá pra julgar que você tava tão errada assim, porque seus pais nunca te deram instrução de que se você entrar em campo sem chuteira, levando pra você que é hétero, exemplo, é possível que o seu pé se machuque, entendeu? Se você for pro espaço sem capacete, é provável que dê uma falta de ar. Se você for pescar sem a isca, vai demorar pra você pegar o peixe, mas você vai pegar esse peixe. Quando pegar o peixe não vai ser muito agradável. Se você for pegar metrô sem o bilhete, não vai dar bom. Se você for tirar foto sem o flash, não sei, acabaram os exemplos. Seguinte, nada, eu nunca tive nenhum tipo de conversa com os meus pais em relação a isso. Tudo que eu aprendi sozinha. Quando eu engravidei, como foi a minha primeira vez, eu não sabia muito. Web Secreto mandou R$10. Oi, bebê Mãe, secreto. faz alguma coisa, meu chá revelação durou 9 meses. É que foi outro tipo de proposta. Esse foi um chá revelação de que tinha o bebê, não era do sexo. Minha primeira vez eu não sabia muita coisa, eu não sabia nem sobre a pílula do dia seguinte, eu não sabia a diferença de uma pílula do dia seguinte para um anticoncepcional. Porque se eu soubesse, obviamente, eu teria tomado uma pílula do dia seguinte. Eu era tão leiga nesse assunto que quando eu engravidei, eu achei que por não ter sido dentro, que não foi dentro, tá? Eu não... Nossa, ai, que tristeza. Ai, nem pra ter a parte boa. Poderia engravidar, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas eu achei que por não ter sido dentro, eu nem ia engravidar, não ia dar nada. Enfim, e
como foi minha primeira vez, foi muito péssimo, foi muito Não foi dentro. Foi a primeira vez. Ela tinha acabado de perder a virgindade. Meu Deus do céu. Ai, coisa triste, gente. Tô tendo empatia, tô ficando tristão, tô ficando cabisbaixo. Então eu só queria esquecer aquele dia. Eu conheci o pai da minha filha pela internet, no Facebook, na época do Facebook. Ainda conheceu no Facebook. Eu tava meme. Não foi uma experiência boa pra mim, acredito que nem pra ele. Na época, eu matei aula pra ir ver ele, porque eu não tinha liberdade de sair, nada do tipo. Eu sempre era da escola pra casa, casa pra escola, então eu fazia muitas coisas escondidas dos meus pais. Não me orgulho disso, mas eu não tinha liberdade com eles, então eu acabava sendo uma consequência da nossa relação. Quando eu engravidei, eu fui na casa do pai da minha filha, a gente acabou ficando, nem era pra acontecer nada, mas acabou rolando. Como eu falei pra vocês, eu não imaginava, né, que eu poderia engravidar, porque como não fui dentro, eu pensei, óbvio que eu poderia ter usado camisinha, mas a gente é nova, a gente não pensa nas consequências, né? Então eu também era bem tolinha, então foi né? Enfim, logo depois que eu fiquei com a pai da minha filha, a gente não conversou muito, foi cada um seguir sua vida, e em seguida entrou a pandemia. Então eu comecei 2 semanas depois de entrar a pandemia. E foi onde eu comecei a ficar em casa totalmente. Então, se eu já não saía, depois da pandemia mesmo que eu não saía pra nada. E aí ficava com meus pais 24 horas dentro de casa, então nossa relação que já não era boa, ela deu uma piorada pra ajudar. Aí acabou que a gente começou a ter mais conversas e eu comecei a ficar mais apavorada ainda, porque a minha mãe falava, meu pai falava, meu pai principalmente falava, sempre falou que se eu engravidasse ia acontecer tal coisa, me botaria pra fora de casa, enfim, essas coisas de pai. E como eu fiquei muito apavorada. Essas coisas, né, gente, de ameaçar e não falar pra própria filha como funciona o próprio corpo até ela se colocar em risco e fazer alguma coisa sem proteção com a pessoa que ela podia ter pegado uma doença. Ou pior, ter tido um filho. Fiquei muito preocupada com o que os outros iam fazer, então era uma coisa que eu tinha comigo já. Deu uns 2 meses, a minha menstruação, ela vinha uma sujeirinha só. Sabe por que ter filho é pior do que DST? Gente, a gonorreia você trata em 1 semana, você tá de boa. O filho é 9 meses e ainda tem que cuidar pro resto da vida. E aí você cria ele bonitinho, certinho, coisa tudo fofinho. Aí, quando ele cresce, ele vai e posta no Twitter que ele é sad boy e que ele gosta de LOL. Vê se não é pior, gente, do que você pegar um sapinho na boca, aí vai e vira Therian. Tem decepção maior que essa, gente? Eu prefiro sífilis. Não importei. Eu só achava estranho que ela, descia todo dia 26 e do nada ela parou de descer, no dia 26. Mas eu nem me importei. Deu uns 2 meses, ela parou de vir totalmente. Aí eu me preocupei, isso foi na pandemia. Eu lembro que eu peguei, eu tinha R$8 guardado. Eu fui até a farmácia escondido dos meus pais, comprei um teste de gravidez. Levei o teste de gravidez pra casa dentro da minha roupa, apavorada, morrendo de medo da minha mãe descobrir. Eu fui no banheiro lá dos fundos da minha casa, que tinha um banheiro que, no último cômodo lá embaixo, uma área que tinha lá embaixo. E fiz o teste. Assim que eu fiz o teste, já deu positivo, mas deu um positivo bem fraquinho. É sempre assim. Um rosinha bem clarinho mesmo. Ou seja, tá mais ou menos grávida, não tá muito também, sem exageros, tá? Vai nascer um filho, mas nada muito filho, vai nascer um filho, sabe? Mesma hora eu já mandei foto pro pai da minha filha, eu falei pra ele. Ele reagiu como qualquer jovem reagiria, né? Não, né? Mas, de uma forma negativa, falou que não queria, falou que era pra mim tomar um chá, alguma coisa. Parece a Duda Pop quando eu perguntei o que ela queria que eu fizesse naquele vídeo lá atrás. Aí eu falei, vocês querem que eu faça o quê? Que eu mande a menina abortar, que ela tome um chá de canela? No caso dela, realmente falaram pra ela tomar um chá de canela e se jogar da escada. Acabou aqui, ficou por isso. Eu falei que ia dar meu jeito e a gente nunca mais conversou depois disso. O que eu fiz? Na minha cabeça, depois que eu descobri, parece que deu um giro. Principalmente depois que eu contei pra ele, ele falou que era pra mentir. Eu excluí ele de todas as minhas redes sociais e falei, vou seguir como se nada tivesse acontecendo. Foi isso que eu fiz. Na minha cabeça não tinha gravidez nenhuma. Eu fingia que não tinha nenhum bebê crescendo na minha barriga e foi assim que eu... Gente, ela fez lei da atração com feto. Vocês pararam pra pensar? Gente, eu tava aqui pensando, olha que reflexão perfeita. Mas o que eu fazia? O meu pai, depois de uns 3, 4 meses, ele começou a desconfiar, porque eu tava muito enjoada com tudo e vomitava escondido. Então ele sempre fazia eu levantar minha blusa, conferia minha barriga, pedia pra minha mãe olhar minha... O que eu fazia? Eu pegava às vezes tinta, batom, riscava absorvente, encharcava de tinta guache, deixava ele o mais parecido possível, enrolava, porque a minha mãe não ia abrir, eu achava que ela não ia abrir.
Eu sabia que ela não ia abrir o olhar, mas eu sabia que, pô, quando a gente menstrua muito, fica atrás, dá pra ver, né? Fica muito cheio. Então o que eu fazia? Eu deixava ele bem encharcado e enrolava. Então eu botava ali constantemente no lixeiro, pro meu pai não desconfiar, porque ele começou a achar estranho, que eu não tava mais pedindo dinheiro pra comprar absorvente, essas coisas, sabe? Enfim. Ai, pedisse. Aí você já ia fazendo um enxoval. Aí ele sempre fazia eu levantar minha blusa pra ver minha barriga, pra ver como é que tava. Era uma loucura e eu já ficava nervosa, mas como eu não tinha barriga assim, tipo assim, eu engordei bastante, eu engordei mais de 10 quilos na minha gravidez. Só que eu sempre fui gordinha. Então a minha mãe achava que era por causa da pandemia, que eu tava engordando, como muita gente engordou na pandemia. Então ela não ligava. A minha barriga ela não ficou dura de grávida. E eu sentia muito a minha filha bem aqui nessa parte, sabe, da lateral. Eu sentia muito ela chutar aqui, muito mesmo. Mas a minha barriga em si aqui não ficou dura. Essa pochetezinha que a gente tem aqui perto, não ficou dura, nada. Mas aqui eu sentia muito ela e sentia aqui mais duro. Mas o restante da barriga tava normal, eu juro pra vocês. Não tinha nada duro ali, tava normal. Eu usava muita calça jeans apertada pra esconder o máximo que podia de pochetezinha, qualquer coisa, porque, né? Eu também tive muita estria na minha barriga ficou devastada de estria. E eu não entendo até hoje porque eu não tive barriga, mas tudo bem. O meu corpo, ele mudou muito, eu tinha muita coxa, meu pé encheu bastante, meu braço ficou o dobro do tamanho que ele já é grande normalmente. Mas o meu rosto, meu nariz inchou, mas a minha barriga em si não tinha muita coisa. Eu comecei a me esconder, me escondia constantemente das pessoas, né? Como era na pandemia, eu já não saía muito, então, tipo, rede social mesmo, eu nem aparecia. Eu usava muito moletom, isso em pleno outubro, novembro, um calorão absurdo. Já eu de moletom, calça jeans, sempre. Eu tenho foto aqui, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem como que eu ficava. Basicamente foi o meu uniforme na gestação. Notem como minha barriga já estava enorme e mesmo assim eu insistia que nada havia ali e usava essas calças extremamente apertadas. Ganhei muita bunda e muita coxa também. Eu sempre me escondia das fotos, principalmente de corpo. Me sentia horrível e desejava o tempo todo morrer. Nossa, que horror. Esse moletom foi meu uniforme da gestação. Eu usava ele pra tudo. Aqui eu estava de 8 meses e nesse dia estava muito calor, mas eu não tirava esse moletom por nada. Para quem me pergunta como eu escondi minha gestação inteira, esse daqui era meu corpo com 9 meses. Caraca! Gente, a filha dela foi gestada no rim. Eu pesava 20 quilos a mais e mesmo assim ninguém nunca notou. Essa foto é do dia 10/11/2020 e a Helena nasceu no dia 29/11. Olhem o tamanho do meu pé. Meu Deus, a panturrilha tá inchadíssima. Podem ver ali na foto, na última foto, eu já tava de 9 meses, eu acho, que foi em novembro, dia 8, dia 10 de novembro, e a minha filha nasceu dia 29. E eu já tava bem, o pé principalmente bem inchado. Meu rosto também, meu nariz inchou bastante. Mas eu sempre me escondia das fotos, mal saía, só saía com os meus pais. E nesse tempo, nesses 9 meses, posso dizer pra vocês que foram os piores 9 meses da minha vida, porque eu sentia um pânico real de tudo. Eu não aceitava que eu tava grávida, eu queria constantemente morrer. Falava o tempo todo, rezava pra Deus que eu não queria ser filho. Hoje em dia eu me arrependo, obviamente, minha filha é tudo pra mim, mas naqueles 9 meses que eu passei todo aquele perrengue, foi muito difícil pra mim aceitar. Eu falava que eu queria morrer. Ah, mas é claro, porque a sua infância inteira você ouviu que aquilo que você fez é errado, que se você fizesse aquilo, você ia ser expulsa de casa. Como você não deseja a morte no momento desses? É até inconsciente, assim. Antes de eu me descobrir LGBT, eu sei que são exemplos muito distintos, mas eu também queria. Ai, Deus me cura. Até eu entender tudo, que eu não tava doente. Pai irresponsável e abusivo. Ela se sente culpada até Sim. hoje por algo que ela nem sabia que estava fazendo direito. Era apenas uma criança. E a culpa foi do pai, gente. No final, se o seu pai tivesse tido o mínimo de responsabilidade e falado, olha, minha filha, isso daqui é uma camisinha, isso daqui é um anticoncepcional, isso daqui é isso daqui. Isso não tinha acontecido. Não só os pais, né? A própria escola também devia ensinar isso, educar. A educação sexual devia ser muito mais obrigatório do que o que é. Não ficar ensinando, Ah, é assim que tá um quadradinho de 8. não, mas entender como funciona o corpo das pessoas, sabe? Pra não acontecer esse tipo de situação. Eu desenvolvi ataque de pânico e tudo isso sozinha. Ninguém além de mim mesmo que conseguia me acalmar, porque ninguém sabia. Pra vocês entenderem como que eles reagiam. Como eu falei pra vocês, eu não aceitava de jeito nenhum. Tanto que eu cheguei a tomar aspirina. Tomei muita aspirina, vocês não estão entendendo. Porque eu li na internet que era curtinho. E eu falava, eu vou tomar muito porque daí morre eu e essa criança. Meu Deus! Amiga, vai ser de relance, tá? Ó, vai passar, ele vai vindo e vai voltar, ó. Vai ser coisa simples, tá? Rapidão, ó, lapso. Pensava assim, que eu não queria mais estar ali, eu não queria mais existir, porque eu achava que eu tinha arruinado a minha vida. Então eu comecei a me isolar, eu já não tinha amigos, foi aí que eu não falava com ninguém.
Eu contei pra uma amiga minha que era muito próxima de mim na época, mas como tava na pandemia, e ela morava longe, então, tipo, ela tinha a mesma idade que eu, ela não tinha dimensão das coisas que estavam acontecendo. Então ela só falava que eu era louca, ela achava que uma hora eu ia contar, mas não acabou acontecendo, né? Então eu não tinha ideia de quanto tempo eu tava, né? Fiz os cálculos mais mentalmente mesmo, porque eu não fiz prêmio Natal, não fiz nada. Então eu não sabia quando minha filha ia nascer. Meu Deus. Mas eu tinha mais ou menos na minha cabeça que eu já tava quase parindo. Não sabia também que se conta a partir da última menstruação, então, como eu engravidei em março, contava a partir de fevereiro, então eu acredito que minha filha tenha nascido certinho entre 39 e 40 semanas. Enfim, quando chegou no dia 28 de março, às 6 horas da tarde, eu comecei, isso em um sábado, eu comecei a ter muita dor nas costas, mas eram dores que vinham e paravam, não eram com muita frequência, então eu nem me preocupei. Eu morava num bairro, quem conhece Floripa sabe onde fica a Lagoa, eu morava na Lagoa, e meus pais, eles iam muito na pandemia pra casa dos meus padrinhos, que é em outra cidade, dá uns 40 minutos ali da onde eu morava. E eles eram Cosme e Wanda, um deles usa rosa, outro deles usa verde. Muito queridos. Santo Amaro, bem longe, então eles iam muito pra lá e eu ia junto porque eles não me deixavam ficar sozinha, enfim. Aí eu fui com eles, e na sexta-feira eu tinha ido no dentista, então eu tava com dor de dente, então a minha mãe achava que eu tava meia pra baixo assim porque eu tava com dor de dente. Eu fui com os meus pais no sábado à noite e já tava sentindo meio que contração, né, cólica e tal, dor nas costas. Isso já era umas 7 horas da noite quando a gente chegou lá. Já tava muito fraca, eu não conseguia mais beber água, não conseguia mais comer. Então eu já fiquei desde as 6 da tarde em jejum, basicamente. Ah, mas eu consigo. Na taça, principalmente, tá louca? Adoro beber água. Só é ruim que eu fico parecendo um chafariz. Eu fico mijando de meia hora. Nossa, minha dicção tá péssima. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A Sasha é filha da Xuxa. Eu não queria botar uma qualidade ruim no meu canal. Não conseguia, não tinha vontade nem de beber água de tanta dor que eu já tava sentindo. Quando foi 1h da manhã, meia-noite, eu fui deitar, porque a dor começou assim, a ficar mais intensa. E eu achava que... Eu sempre resolvi meus problemas dormindo, então eu achava que se eu dormisse, isso iria passar. Essa dor horrível. Eu fui deitar, e só que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. A dor vinha e voltava. A dor ia e... Óbvio, a dor se chama contração. Constantemente. E aí começou a se aumentar, e isso durante a madrugada. Então eu ia no banheiro, porque dá uma vontade de fazer cocô, né? E aí eu ia, tentava fazer força, não conseguia, fazia xixi, enfim. Eu não sei se a minha bolsa estourou, porque se estourou foi no momento que eu fui no banheiro, não sei. Estourou, mulher, você só não viu, mas estourou. Não tem como você fazer uma gravidez sem estourar a bolsa. Fazer uma gravidez não, fazer um parto. Mas eu sei que o tampão saiu no mesmo dia, no dia anterior, no caso, né, no dia 28 da noite. Eu lembro do tampão saindo na minha calcinha, tipo uma gosminha, né, enfim. Mas eu fiquei tranquila. Chegou de madrugada, começou a se ficar intensa essas dores. Deu umas 6 horas da manhã, eu levantei, sentei na sala e fiquei no sofá. Das 6 da manhã às 8 da manhã, até todo mundo acordar. Bem sentada, bem quieta, só sentindo a minha dor. Eu não conseguia gritar, não conseguia nenhuma reação. Eu só ficava ali sentindo a dor, porque não tinha o que eu fazer, porque eu tinha muito medo de contar. Eu não sabia o que eu ia fazer, como que eu ia falar, o que eles iam achar. Então eu estava apavorada, eu não sabia. Eu só sentia a dor e ficava quieta. E aí, quando deu umas... Acho que era 1 e pouco da tarde, a minha mãe, ela falou que ia me dar um remédio, porque ela achava que eu tava assim, quieta, porque eu tava com dor de dente. Tanto que a minha madrinha queria me dar morfina, minha mãe não deixou, e me deu um Tilenol 500. E foi esse Tilenol, eu acho que deu uma acelerada no parto. Então, o que aconteceu? A patroa da minha mãe ligou pra ela e pediu pra ela... Por que Tilenol acelera o parto? Porque Tilenol acelera o parto. Não tem nada aqui sobre acelerar. Fala que tem risco quando você toma, quando você tá grávida. No nosso bairro, levar a chave da casa que ela tinha esquecido, lá em outra cidade. A patroa dela voltou de viagem, esqueceu a chave e perguntou se minha mãe podia sair lá de Santo Amaro e levar a chave pra ela na Lagoa. A minha mãe falou que tudo bem. Aí eu pensei em ir junto com a minha mãe pegou e falou: tu quer ficar em casa? Porque daí tu vai e fica em casa descansando, já que tu tá com dor. Eu falei: então, tudo bem. Já queria isso, queria ficar sozinha, achava que se eu chegasse em casa e dormisse ia passar, não ia acontecer nada. Na minha cabeça era assim que ia funcionar tudo. Então eu fui pra casa com a minha mãe, ela me deixou em casa, isso já era umas 2 e pouquinho da tarde, porque dá uns 40 minutos de lá até aqui. Então até a gente ir e tal, deu mais ou menos isso. Eu lembro que eu vim no carro rezando pra não acontecer nada, porque eu tava com muita dor e eu tava me segurando, né? Eu fiquei com medo, meu Deus, não pode ser agora, eu quero só ficar sozinha, porque eu só queria ficar sozinha pra mim poder sentir a minha dor. E aí a minha mãe me deixou em casa, eu lembro que ela perguntou assim: tu não quer que eu fique contigo, tem certeza? Eu falei que não precisava. Na época eu tava com um telefone bem ruim mesmo, então a tela toda quebrada, então eu só usava ele esporadicamente assim, quando eu precisava mandar uma mensagem ou ligar.
E aí eu peguei, cheguei em casa, eu joguei o telefone na cama, em um canto, e deitei na cama, achando que eu ia poder dormir. Eu tinha uma gata preta, e essa gata pegou, ela desceu, ela ficava no meu quarto e eu tava no quarto da minha mãe. Ela pegou, desceu e ficou no quarto da minha mãe comigo, coisa que ela não fazia. Só que ela deitou em cima do telefone e eu não tinha visto. A dor começou a intensificar muito. O meu irmão, ele tava em casa, mas ele não tava conseguindo pedir comida, isso era um domingo, 2 e pouco da tarde, então não tinha nada aberto. Então ele falou assim, eu vou lá comprar algo pra comer e eu já volto. E ele foi. Quando ele saiu, a dor ficou muito mais forte, muito mais forte. E nisso não tinha ninguém em casa, mas só tava eu e a minha gata. Gente, que história bizarra. Sabe que se fosse fic, pra mim seria mais fácil? Eu tenho um detector muito aguçado hoje em dia pra mentira. E o vídeo não tem um corte. Se fosse fic, nossa, ela seria a maior atriz da Globo. Ia desbancar facilmente a carreira da Isis Valverde. Mas realmente não é. Realmente aconteceu. Eu tô em choque. E aí foi onde que eu deitei assim de lado e botei a mão, né, na minha... E senti que essa parte aqui já tava pra fora. Meu eu tava sentindo alguma coisa Deus do aqui. céu, meu Quando Deus, ela sentiu a cabeça da criança. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E isso eu falei, cara, eu não tava aguentando mais de dor. E eu tava muito fraca. Então, quando passava a contração, eu desmaiava. Apagava, eu lembro de eu apagar e acordar com a dor. Só que eu não conseguia gritar, porque eu tinha medo de alguém escutar eu gritando. Eu tinha um pavor, que eu não sei que medo era esse, mas eu tinha muito medo. Eu passei... Sabe uma curiosidade que eu sempre tive? Se a mulher não fizer força pra criança sair, ela fica lá dentro? Tipo, dá ruim? A criança não sai? O que que acontece? O que acontece se a grávida não fizer força para sair o bebê? Se a gestante não fizer força o suficiente, o período expulsivo pode se prolongar, o que pode comprometer a oxigenação do bebê. Ai, vai morrer o bebê. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Vezes a gestação, o parto com muito medo, um pavor que eu não sei explicar pra vocês. Mas eu tinha muito medo mesmo. E aí eu falei, não, eu preciso tirar essa dor. E foi onde eu comecei eu botei umas toalhas no chão, me agachei numa cadeira. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês da cadeira, né, do parto, de como que foi. Eu quero ver a cadeira do parto. E volto com... Então, aquela foto ali foi depois que minha filha... Ai, não teve foto! Ai, cadê a cadeira do parto? Será que o Bruno tirou porque tinha sangue? Eu acho provável. Ela nasceu, obviamente, a placenta já tá ali em cima da cadeira, como vocês podem ver. Meu Deus do céu, meu Deus. Pera, deixa eu ver se tem no TikTok dela a foto da placenta. Será que o TikTok não dá ruim, não? Eles são tão chatos com isso. Nossa! Obrigado, Bruno. Eu agradeço. É claro que eu não vou mostrar, você banido do YouTube. Gente, mas saibam que é assustador. Cena de filme de terror, tá? Eu vou descrever pra vocês. Um banco de madeira com tudo que vocês imaginarem de uma gravidez por cima desse banco e embaixo e do lado. E, meu Deus. Mas eu me agachei ali e comecei a fazer força. Eu não conseguia gritar, então eu fiz uma força. Fazia assim, sabe? Me puxava, mas eu não conseguia gritar. E aí eu comecei a fazer força e botei a mão por baixo. Isso tudo é cocada, gente. De crocs, não sei como é que vocês falam, mas eu tava cocada assim, tipo agachadinha assim. De crocs não, mulher, de cócoras. E aí eu comecei a fazer força. E aí, quando a dor vinha, eu fazia mais força ainda, mas eu não, sem dar um grito, porque eu não queria que ninguém escutasse. Mesmo eu estando sozinha, eu tava com medo de alguém me escutar. Aí foi onde eu senti que já tava saindo. E aí eu comecei a fazer força, botei a mão e a cabeça da minha filha saiu com muita facilidade. Eu fiz mais um pouco de força, saiu o corpo inteiro. A primeira coisa que eu fiz foi pegar ela e botar no meu peito. Eu não vi nenhum sexo, pra vocês terem uma ideia. Eu não vi o sexo de primeira. Meu Deus, é verdade. Se ela não tava se importando com a gravidez, então ela não sabia qual que ia ser o gênero do bebê. O gênero biológico, pelo menos, né? Gente do céu. Ela deu à luz a uma criança que ela não sabia nem o sexo. É chocante. Simplesmente chocante. A primeira coisa que eu fiz foi botar no meu peito pra ela não chorar, porque eu tinha medo de alguém escutar. Ela mamou um pouco, mas depois ela deu uma choradinha, mas ela ficou muito quieta. Eu peguei, enrolei ela numa toalha e botei ela em cima da cama. E falei, eu pensei em ligar pro SAMU antes dela nascer, mas eu não estava achando o meu telefone. Quando ela nasceu e eu botei ela na cama, a minha gata levantou. A minha gata levantou e eu vi o telefone. O telefone tava... Que gata maldita. Mas se a gata não tivesse deitado em cima do telefone, olha pelo lado bom. Tô tentando ver uma positividade aqui na desgraça. Você não estaria rendendo esse vídeo pra mim. A gente não estaria conhecendo a sua história, diva. Já parou pra pensar nisso? Acho da minha gata. Eu peguei o telefone e eu liguei pra minha cunhada. Falei que precisava que ela fosse até minha casa, porque eu precisava muito dela. Quando ela foi, ela demorou uns 20 minutos pra chegar, eu abri a porta assim de cantinho. Abri a porta assim de cantinho e aí ela ficou apavorada, que ela viu tanto no chão. Ela achou que eu tinha tido um... Então ela ficou, meu Deus, o que aconteceu?
Só que não, né? Eu falei assim pra ela, eu lembro que eu falei assim, olha ali na cama. Quando ela olhou na cama e viu minha filha enrolada aí, ela entrou em desespero também, começou a chorar. Quando ela olhou na cama, ela teve uma grande surpresa. Eu avisei, gente, pra vocês não irem ver. O povo aqui, meu Deus, porque eu vi? Meu Deus, eu vi a cadeira, almocei agorinha. Eu avisei. Eu falo pra vocês, vocês não me escutam porque vocês não querem. Vocês sabiam. Vamos parar de se fazer de besta? Vocês sabiam o que tinha lá. Vocês sabiam. Ah, vocês tinham noção, vocês tinham consciência. Não sabia se me dava os parabéns. O que ela falava pra mim? Aí ela Eu não sabia se dava os parabéns ou os pêsames. irmão, né? Porque ela era mulher do meu irmão. Ela ligou pro meu irmão, só pediu pro meu irmão vir, tinha acontecido alguma coisa lá em casa. E aí ela já ligou pra ambulância também. Isso a minha filha já tinha nascido, então ela ligou pra ambulância. Ah, mas agora que já nasceu, nem precisa. Tanto que quando mandaram a ambulância, eles acharam que eu estava em trabalho de parto. O paramédico, eu lembro do paramédico ter chegado lá, falava assim, quem que tá parindo? E eu tava enrolada num roupão. Falei, eu já pari? Sou eu? Ele olhou pra minha cara e falou assim, como assim? Aí o outro paramédico me levou até a ambulância e ele foi examinar minha filha. Então, mas uma coisa que a gente não pode negar é que ela foi muito corajosa. Isso é um fato. Porque pra você enfrentar uma gravidez inteira sozinha, sabe? Você fazer seu próprio parto, gente, você tem que ser muito assim, forte, sabe? Uma pessoa foda. Eu não teria coragem, eu teria chorado, eu teria gritado e me expulsa de casa, eu teria falado. Essa é a mulher, tem que respeitar. Com estado de choque, ele não sabia o que falar. Ele ficou super preocupado, queria saber quem era o pai, o que estava acontecendo, se era menina, se era menino. Então, se não fosse eles, eu nem ia ter visto o sexo da minha filha. E foram eles que foram lá e olharam e falaram assim, uma menina, e eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu fui pro hospital. Eles olharam o sexo da minha filha e eu falei, caraca, nossa, obrigado, agradeço pela gentileza, tudo de bom pra você, viu? Ai, bacana. Eu embarquei na ambulância e chegou meus outros 2 irmãos, eu tenho 5 irmãos. Então chegou o meu irmão que tinha ido comprar comida, o irmão, marido da minha cunhada, chegou antes da ambulância, tava lá. E logo depois, quando eu embarquei na ambulância, chegou meu outro irmão com a outra mulher dele, né, com a outra mulher, com a mulher dele. Só que eu já estava na ambulância, então eu não vi eles. Mas chegou meus 3 irmãos. Então, era pra mim estar sozinha, não adianta. E agora é sobre a reação dos meus pais. Eu vou botar no outro vídeo como que todo mundo reagiu, porque não vai caber aqui. Quem viu, viu. Meu Deus, foi sem querer. No parto. Eu peguei, a minha cunhada ligou pra ambulância, eu embarquei na ambulância, os paramédicos me examinaram na ambulância, disseram que tava tudo certo comigo, tava tudo certo com a minha pequena. Eu sei o risco que a gente correu, eles falaram, o próprio paramédico falou pra mim que foi um perigo, que eu fiz, que foi um risco, mas enfim, no final deu tudo certo essa questão do parto, graças a Deus. Eu vou deixar a foto, vou botar aqui a foto de quando a minha filha nasceu. Eu tinha uma amiga e a gente era muito próxima na época, eu não via ela muito porque ela morava longe, e como tava na pandemia, então a gente mesmo que a gente não se via. Mas ela sabia, eu contei pra ela, desabafei com ela, só que ela não tinha dimensão nem de quanto tempo eu tava, porque nem eu sabia, no pré-natal não tinha nada, absolutamente nada. Aí a ambulância me levou, logo depois que a ambulância me levou, chegou meus parentes, tudo, né, meus irmãos. Por acaso, tava com eles, ainda não sabiam, chegou meu irmão, marido da minha cunhada, ela ligou pra ele. Aí meu irmão, quando chegou, ligou pra minha mãe, falou que minha mãe precisava ir pro hospital, que eu não tava bem, que tinha acontecido uma coisa, mas o meu irmão não queria falar o que era, pra não assustar minha mãe, obviamente, né, porque ela tava longe, ela ia ter que vir dirigindo. Mas a minha mãe achou estranho, porque meu irmão falou que eu ia pro Carmela, que é uma maternidade aqui de Floripa, aí quem conhece sabe. E aí ela falou, como assim, é uma dor de dente e ela tem que ir pro Carmela. Então meu irmão abriu o jogo, né, falou que eu tinha parido uma criança. Minha mãe ficou super nervosa, ficou sem saber o que fazer. E meu pai notou, porque ela começou a ficar nervosa. E aí começou a questionar muito ela, porque ela pegou e falou que eles tinham que ir embora, que eu tava passando mal. E minha mãe começou a questionar meu pai começou a questionar ela sobre o que estava acontecendo, por que ela estava nervosa, porque ela não estava conseguindo dirigir direito, se tremendo. E aí minha mãe falou, né, acabou abrindo o jogo pro meu pai no meio do caminho. E aí ela fala pra mim que ele me surtou dentro do carro, né, que ele falava que era culpa dela, que ele sabia, porque ele sempre desconfiou, que a minha mãe devia ter cuidado mais de mim. Enfim, ele meteu a boca nela, coisa que eu já imaginava que ele ia fazer. E em vez deles irem pra casa, eles foram direto pro hospital, porque era caminho e eu já tava na ambulância. Então eles foram direto pra maternidade. Então assim que eu desci da ambulância, meu pai já tava ali na porta da maternidade, me esperando com a minha mãe. Minha mãe tava em prantos, o meu pai, ele não gostava nenhuma reação, porque meu pai é meio chuco. Então ele só olhava pra minha cara e falava que sabia. Falava assim, eu sabia. Eu só sabia chorar,
chorar porque eu via a decepção nos olhos dele, então eu fiquei igual uma manteiga vestida, tinha acabado de ficar inteira, eu só sabia chorar. E ali eu ainda não tinha tido nenhum contato com a minha filha, eu peguei ela no colo, e aí quando eu fui pra ambulância, eles botaram ela no meio das minhas pernas, deitada na maca, e ela foi ali, e eu ainda não tinha pegado ela no colo, olhado pra ela, visto que era, eu sabia que era uma menina que tinha me falado, mas eu não tinha tido aquela, né, aquele toque. Quando eu fui, eu tive laceração, então quando eu fui pra dentro, a minha mãe, ela tava em choque, ela assistiu chorar, ela não falou nada comigo, ela tava em choque. O meu pai, ele olhou comigo, falou comigo ali na porta da maternidade, e depois não falou nada. Mas eu tenho um áudio, que eu quero muito achar esse áudio, vou trazer pra vocês, que ele me mandou quando eu tava na maternidade, que foi muito importante esse áudio pra mim. Eu até me emociono quando eu falo, porque ele foi uma das principais pessoas que mais me assustaram, né? Que eu tive muito medo, por isso que eu escondi. Que foi ele falando que ele ia me apoiar, que ele ia me amar de qualquer jeito. A minha família, meus pais, meu pai, né, questionou, falou que se eu não... É mais fácil você falar depois, né? Depois que você deixou a pessoa engravidar e esconder de você durante 9 meses, aí agora é fácil apoiar, né? Só que o é antes, tipo assim, eu tinha uma tia minha, outro exemplo que não tem nada a ver, mas ela falava pra mim o tempo inteiro que se eu virasse gay, né, nas palavras dela, eu ia deixar de ser sobrinho dela. Aí hoje em dia eu quero conversar com ela sobre isso e ela nunca entra no assunto. Ela sempre se finge de doida, sabe? De, eu falei, não lembro, falei, eu não sei se eu falei, será que eu falei? Se quisesse ter esse filho, eu não era obrigada, que eu poderia entregar a produção, mas isso ele não tinha tido nenhum contato com a minha filha ainda, ele só falou que poderia ser uma escolha minha. Mas obviamente eu falei que não, né? Minha mãe falou também que não, que tava tudo bem, que a gente ia dar um jeito. A minha mãe, ela não conseguia nem fazer minha ficha do hospital. Quem fez... Claro, ela acabou de ter uma neta surpresa. Foi a minha cunhada. Quem ficou comigo no hospital esses dias todos foi a minha ex-cunhada, né? Não é minha cunhada, minha ex-cunhada. Ela que ficou comigo esses dias todos no hospital, porque a minha mãe tava sem condições. Mas a minha mãe e minha outra cunhada, no mesmo dia, já foram atrás de roupa, já foram atrás de um monte de coisa. Compraram roupa pra mim, compraram roupa pra minha filha. E a gente ganhou muita coisa de doação, muita coisa mesmo. E minha mãe já mobilizou a minha família, já ligou pra todo mundo, falando o que tinha acontecido, né? A minha prima conta até hoje, que eu lembro que foi do nada, que recebeu a minha tia, meu pai ligou pra minha tia pra contar o que tava acontecendo. E de repente a família toda já tava sabendo, todo mundo já tava sabendo, sem entender nada. Do nada, a Rafael parece com uma criança. Podia ter sido sequestro. Amigo, o genitor não procurou saber nem nada. Ele só saiu da história. Boa tarde, só pra te comunicar que a minha filha nasceu. E não quero e nem vou te obrigar a dar qualquer coisa ou ter algum contato com ela. Apenas tô te informando por desencargo de consciência. É o quê? Ainda demorou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 dias pra responder a mensagem? Boa noite, desculpa estar sendo invasiva a esse ponto, mas eu pensei bastante se mandava essa mensagem pra senhora. Não quero incomodar nem criar um caso, só quero falar sobre a minha Helena. Ela é um bebê perfeito, risonha, inteligente, linda e só estou pensando no bem dela, que assim como eu tive um pai maravilhoso e avós, e é isso que eu quero para ela. Tal me disse que contou para a família dele. Eu queria muito que você como avó pudesse fazer parte da vida dela. Bom dia, na verdade, não nos contou nada. Oi? Gente, o pai mentiu que tinha contado pra mãe dele, não, o genitor da criança. Ela é muito educada. Mais uma vez peço desculpas se incomodei a senhora. Desculpa se eu tô vindo aqui falar que seu filho engravidou e eu tive uma filha dele. Ela sempre foi muito boa para a minha família, desde o primeiro momento que ela descobriu. Eu criei 2 filhos sozinha. Eu não quero deixar de fazer parte da vida de uma neta, nunca. Ai, que fofa. Desculpa a loucura da loja, mas foi bom demais. Richard falou pra mim assim que você saiu. Não precisa de DNA, ele sabe que é dele. Eu vou amar ela demais, obrigada. Ai, que fofo. Nossa, a censura veio um pouco tarde demais. Mulher, a gente já leu que era o Richard. Rasmussen, ele cuida de bicho? Como funciona? Ai, que fiquetuchinha. Que fofinha. Ai, ela é bicuda, ela tá com raiva. Ai, que linda, ela é muito fofinha. Que bonitinha. Pelo menos deu tudo certo, né, mulher? Que loucura, mano. Assim, sem me ensinar a fazer o filho, a parir?